Uma única luz na escuridão. Pode ser um farol ou um simples sinal de referência. Pode também revelar o que talvez devesse ser deixado entre as sombras, enterrado na noite impenetrável onde o horror esconde sua face medonha. Kali, a deusa da morte que exigia um ritual de matança para satisfazer a seu apetite. Seus seguidores se multiplicavam em certas regiões da Índia. Eles matavam por amor à morte e murmuravam uma prece à medida em que suas vítimas morriam. Nós exploraremos este sinistro culto da morte conforme formos avançando em nossa viagem pelo estranho, pelo inesperado, pelo bizarro. Iremos explorar ouro ao longo do Amazonas em solo tão rico, onde os lotes são disputados a metro. Veremos um condor gigante montado em um touro em um ritual antigo praticado no Peru. Exploraremos a vida e os feitos de um gênio esquecido, Nikola Tesla. Testemunharemos uma luta de morte quando as serpentes se entrechocam e penetram nos mistérios de uma estranha religião. Observaremos os caminhos do mundo em auto-ornamentação. Provaremos que a beleza está nos olhos do espectador. O estranho, o bizarro, o inesperado. Estes são os assuntos que um homem chamado Robert L. Ripley nos desafiou em Acredite se quiser. O culto de Kali, a deusa da morte, ficou conhecido através de um clássico do cinema, Gunga Din. De acordo com as nossas leis, serão 3 vezes fiéis a ela e a mim, as nossas ordens e a todos nós. Levantem-se, irmãos recém-convertidos. Levantem-se e matem. Matem antes que sejam mortos. Matem por amor à morte. Matem pelo amor de Kali. Matem, matem, matem. Ritual de assassinato, ritos estranhos, estrangulamento. Até o nome de Kali soa como uma criação de algum roteirista de Hollywood, de garantia de um calafrio por toda a espinha. Mas a verdade é que a deusa Kali foi, e ainda é, muito real para um grande número de pessoas na Índia. Conta-se que ela apareceu pela primeira vez na região de Bengala há cerca de 1000 anos. Uma deusa demoníaca cujas armas mortais executavam o massacre de suas vítimas. Eram espadas ou cordas de seda. Em volta de seu pescoço estão os horrendos troféus pelas mortes executadas em seu nome. Kali, uma deusa terrível nascida de uma necessidade obscura, inexplicável. Por quê? E como? Há uma crença de que ela seria o lado destrutivo da mãe protetora da terra, na mitologia a ceifadora, e não a doadora de vidas, embora, de alguma forma, ela atraísse um exército silencioso de fanáticos seguidores dedicado a cumprir os seus desejos. Eles se autodenominavam assassinos, o que realmente eram assassinos. Eles se faziam passar por inocentes viajantes, mas através dos séculos, eles acumularam cerca de 500 mil de vítimas. Para satisfazer a insaciável fome de sangue da deusa, seus seguidores encheram o território de covas rasas. Eles matavam com virtual imunidade, até que tropas inglesas comandadas pelo general de divisão, Sir William Sliman, se puseram em ação para destruí-los. Por volta de 1860, 3.000 deles já tinham sido capturados e 400 enforcados, embora a morte, mesmo a deles, fosse um ato de adoração. O crime é assassinato. A sentença é a morte. Em 1887, o general Sliman acreditava que os fanáticos assassinos tivessem sido erradicados.
Orgulhosamente ele anunciava: se não fizermos mais nada pela Índia, já praticamos esta boa ação e talvez ele estivesse certo. Porque desde então, pelo que nós sabemos, os seguidores de Kali não tornaram a entoar os antigos cânticos, matar por amor à morte. Embora tenha sido durante uma época um dos mais terríveis rituais já praticados por adoração a uma velha e exigente deusa. Acredite, se quiser. Acredite se quiser. Com Catherine Sherry. Distribuição Columbia Pictures Television. Versão brasileira Herbert Richards. O desafio de montar um quebra-cabeças está em fazer suas diferentes peças se ajustarem para dar ordem a um caos aparente. Nesse sentido, a própria vida é um quebra-cabeças cheio de diferentes experiências, de bizarros costumes ou até mesmo grotescos, de estranhas práticas escondidas em cantos escuros e buracos do nosso mundo. São as peças que parecem nunca se encaixar, embora encaixem. E é este quebra-cabeças, o quebra-cabeças da vida, que nunca perde o seu poder de fascinar. Escondida atrás da floresta que margeia o rio Amazonas, no Brasil, há uma árida montanha chamada Serra Pelada. Ela foi transformada em um enxame de atividade febril por um exército de 20 mil formigas humanas. Até agora, ela já produziu 20 mil quilos de ouro. Para assegurar que a busca iminente da riqueza se faça em paz, o governo brasileiro cercou a área com guardas armados. O solo é tão rico que cada pedaço está limitado a pouco mais de 4 metros quadrados. Em consequência, a montanha tornou-se um labirinto de buracos e sulcos. Apesar das condições primitivas, os mineiros não podem esquecer as convenções da civilização. Toda manhã, eles se reúnem numa saudação em massa à bandeira do Brasil. Para eles, o lucro vale o trabalho. Cada saco de ouro que eles extraem proporciona a independência financeira. Um mineiro, em um só dia, extraiu quase 14 quilos de ouro no valor de mais de 130 mil dólares. Estimulados pelos sonhos de tal enriquecimento repentino, os mineiros podem até ignorar o desconforto. O perigo, entretanto, exige atenção redobrada. Deslizamento de pedras e ferimentos são comuns, mas o mineiro pode contar com a ajuda dos seus companheiros para socorrê-lo. Com melhor sorte, os sobreviventes podem vender o seu ouro à vista no posto oficial de pesagem mantido pelo governo brasileiro. Com seu preço variável por onça, um pouco de ouro transforma-se em muito dinheiro, mas o trabalho mensal de 20 mil homens se resume a um amontoado de pepitas.
Para os mineiros, há poucos lugares onde gastar o dinheiro tão duramente ganho no campo de mineração. Os prazeres que o dinheiro pode comprar reduzem-se a apenas um, e eles têm que enfrentar uma fila para fazê-lo. Um único telefone liga 20 mil homens às suas famílias distantes. Com o tempo, a própria montanha pode ter o seu cume esculpido e desgastado, deixando uma paisagem vazia, tão permanente quanto os distantes picos do Peru. Aqui, o antigo ritual inca começa com o sacrifício de um animal do campo. Uma tradição mantida pelos aldeões peruanos. Para eles, é uma honra cuidar do animal morto. É a isca para atrair o condor gigante. Para capturar o pássaro vivo, eles têm que se esconder e esperar. O condor poderá eventualmente cair na armadilha. Para os peruanos, o condor é um símbolo antigo do poder. Quando capturado, o pássaro transforma-se na peça central de um ritual iniciado na época dos conquistadores. Ileso, mas momentaneamente submisso, tem sua asa de 3 metros de comprimento transformada numa correia. Ele entrará na aldeia caminhando. E lá será enfeitado com fitas para uma cerimônia. A celebração de sangue. Como parte do ritual, dá-se uma bebida tóxica ao condor. É o chegong. Um touro é trazido como montaria e o condor é amarrado em suas costas com cordas de couro cru. Agora inseparáveis, eles são liberados para a arena. O touro representa os invasores. O condor é o símbolo do invicto espírito inca. Há muito tempo, o touro seria sacrificado. Hoje em dia, basta que o condor sobreviva à corrida. Entretanto, a cerimônia não acaba até que o pássaro consiga novamente voar livre pelo céu. Se ele não conseguir voar, sua vitória simbólica será então uma derrota. Para os peruanos, o condor é o remanescente visível de um passado tão venerável quanto a antiga busca dos japoneses de transcender as limitações da carne. Entre os padres budistas, somente 40 nos últimos 400 anos fizeram parte de uma ordem religiosa chamada a Peregrinação de 1000 Dias. É uma maratona espiritual, uma caminhada quase igual à jornada ao redor do mundo. Sakyusi dedicou-se a aperfeiçoar o ritual estabelecido há cerca de 1200 anos. Leis não escritas ditam que uma vez começada, a peregrinação tem que ser completada. Se alguém falhar, espera-se que se suicide.
Candidatos a esse exercício estafante têm, em média, 30 anos. Entretanto, Saki Uzi tinha quase 50 anos quando decidiu-se a começar a viagem. Poucos acreditavam que ele seria capaz de suportar a dor e a exaustão física decorrentes de um percurso de 40 a 80 quilômetros por dia em dias escolhidos durante 8 longos anos. Durante um período especial da ordenação, as refeições se restringem a uma pequena porção de macarrão, feijão seco e batatas. Ele tem permissão para comer 2 vezes ao dia, mas o cardápio é sempre o mesmo. Após 3 horas de sono apenas, a maratona diária começa. Um momento de descanso é permitido num templo ao longo do caminho. Ele pode parar aqui para beber o chá preparado por seu preceptor. A rotina da peregrinação é quebrada por uma cerimônia para celebrar as origens da peregrinação em si. O tambor representa a queda d'água onde Buda apareceu para inspirar a ordenação. Iniciada a 1h da madrugada e terminada por volta das 10 da manhã, a caminhada é uma luta diária entre o corpo e o espírito. No 5º ano, a determinação do peregrino é testada quando a maratona é interrompida para um jejum de 9 dias. No início, outros monges se juntam a ele para orar, mas silenciosamente se retiram para deixá-lo no templo sozinho. Eles chamam o jejum de Dodi, um sepultamento em vida. Por 9 dias ele não poderá comer, beber, dormir, nem descansar. Uma vez a cada noite, Saki Uzi será visitado por seus companheiros monges. Eles o escoltam a uma fonte, onde ele deve executar um ritual de consagração da água em nome de Buda. Mas ele não tem permissão para beber. Por 9 dias e noites, a rotina permanece imutável. Orações constantes, interrompidas apenas pelo ritual da caminhada à fonte distante. O 5º dia da jornada requer uma incrível força de vontade. Na última noite de seu jejum, devotos seguidores se juntam a ele para rezar por sua sobrevivência e sucesso. Para eles, parece que ele se tornou uma encarnação de Buda. O jejum termina com uma única porção de chá de ervas, embora a peregrinação esteja longe do fim, pois isto é simplesmente o fim do 5º ano de sua longa e árdua jornada. A peregrinação continuará por mais 3 anos até que o objetivo seja alcançado. 1000 dias de sacrifício espiritual dedicados a orações em benefício de toda a humanidade. As peças não terminam. Parece sempre que há mais uma.
talvez nunca encontremos uma maneira de encaixar todas elas para explicar o porquê e o como somos e o que fazemos. Porque o maior quebra-cabeças de todos é a humanidade. Nós. Acredite, se quiser. Uma mistura de policial, juiz e carrasco em Nova Guiné usa uma máscara e capa para esconder sua identidade. Acredite, se quiser. A seguir, a incrível história do gênio excêntrico que queria iluminar o mundo. Ligue a tomada ou gire o interruptor. Estas coisas só funcionam porque um homem teve um sonho. Poucos, entretanto, sabem o nome do inventor ou o reconhecem. Ele é Nikola Tesla. Em sua época, um respeitável membro de uma elite científica, amigo do teórico Albert Einstein e colega do inventor Charles Steinmetz. As cataratas do Niágara foram o cenário de uma de suas maiores realizações. Numa ilha entre as torrentes tonitruantes, virtualmente ignorado, está o único monumento americano dedicado aos feitos de um cientista esquecido. Nikola Tesla. E seu gênio foi primeiramente responsável pelo aproveitamento das cataratas do Niágara, criando a primeira e principal usina elétrica do mundo. Ela foi construída aqui em 1895, mas esta foi apenas uma de suas realizações. Nikola Tesla ajudou a mudar o mundo em que vivemos, embora o mundo logo o tenha esquecido. Os fatos da vida de Tesla foram uma das mais estranhas histórias dos anais da ciência. E nós ainda não vimos o final dessa história. Tesla nasceu em 1856, numa pequena aldeia onde agora é a Iugoslávia. Desde pequeno, começou a ficar intrigado com a eletricidade, que era então uma ciência nova, mas já enredado nas tradições, Nikola Tesla recusava-se a aceitá-la. Quando estava com 26 anos, ainda estudante na Universidade de Praga, Tesla teve um rasgo de inspiração. Ele concebeu a ideia que iria mudar sua vida. Um modo de gerar e transmitir energia elétrica a longas distâncias. A ideia, que ele rapidamente esboçou na areia, tornar-se-ia o que nós atualmente chamamos corrente alternada. Para prosseguir com sua invenção, Tesla emigrou para a América para procurar emprego com Thomas Edison, o mago da eletricidade na época. Entretanto, Edison rejeitou o conceito de Tesla para a transmissão de energia porque sentiu que ele não possuía aplicação na prática. Edison estava errado e Tesla dispôs-se a prová-lo. Ele apresentou uma série de conferências para explicar e conseguir apoio financeiro para o seu gerador de corrente alternada recentemente patenteado. As conferências foram um sucesso. O industrial George Westinghouse viu nas invenções de Tesla uma chance para toda a vida. Ele comprou a patente e, em 1893, ganhou o contrato para fornecer iluminação para a exposição de Chicago. A realização foi prova de que as teorias de Tesla eram corretas. Com suas novas invenções, procurou ganhar apoio para futuros projetos. Ele não estava usando as ditas demonstrações espalhafatosas para aturdir e convencer os céticos. Em última análise, Tesla realizou seu sonho. A oportunidade de aproveitar as cataratas do Niágara. Tendo Westinghouse como sócio, Tesla construiu geradores que forneciam energia a Buffalo, Nova York, a 35,5 km de distância. Como resultado de seu sucesso, a corrente alternada de Tesla e não a corrente direta de Edison tornou-se o padrão nacional.
Em menos de 2 décadas, Tesla patenteou cerca de 700 invenções. Entre elas estava a ideia que iria ser a obsessão de sua vida, a bobina de Tesla, uma invenção que transmitiria energia elétrica sem fios. A polícia de Nova York já estava acostumada às queixas por causa dos trovões e raios que ocorriam no laboratório de Tesla. Entretanto, escritores curiosos como Mark Twain acharam as experiências fascinantes. Tanto como o escritor como o colega inventor, Twain foi atraído para o círculo de admiradores de Tesla. Em jantares, Twain às vezes participava das demonstrações de Tesla sobre transmissão de energia elétrica sem fios. Um artista instintivo, Tesla apresentava suas experiências espetaculares com a impetuosidade de um mágico. A capacidade de acender globos luminosos sem fios veio de sua bobina recém-inventada. No Colorado, Tesla acreditou que poderia aplicar o mesmo conceito em maior escala. Através de suas bobinas, Tesla pretendia transformar a própria Terra em uma gigantesca bateria, carregando-a com milhões de volts de uma só vez, a fim de que todos pudessem, em qualquer lugar, usar livremente seu estoque de energia. A energia elétrica liberada pelo experimento podia ser vista e ouvida a uma distância de 25 quilômetros. O experimento tinha falhas, mas funcionava. Um dos financiadores de Tesla, J.P. Morgan, entretanto, hesitou em continuar patrocinando tais tentativas. Morgan forneceu apenas uma parte do projeto seguinte de Tesla: a construção de uma torre para transmitir tanto energia como ondas de rádio. Determinado a prosseguir, Tesla levantou o dinheiro necessário de outras fontes para construir uma torre em Long Island que nunca foi terminada. Suas experiências foram abandonadas por falta de dinheiro. Mais tarde, a torre foi demolida e vendida como sucata. No sucesso espetacular, Tesla mergulhou no esquecimento total. Lembrado apenas em artifícios para efeitos especiais baseados em suas invenções, utilizados em filmes como Frankenstein. Cuidado! Afaste-se! Construído por Ken Strickfaden, as invenções baseadas nos conceitos de Tesla foram mostradas em mais de 50 filmes. Ele está vivo! 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 Ele está vivo! Aqueles artifícios são agora, virtualmente, peças de museu. Eles fazem parte da coleção do desenhista de efeitos especiais Ed Angel. Isto é o orgulho e alegria de Ed. É uma pequena bobina de Tesla construída para demonstrar suas ideias revolucionárias. Você tem que vê-la funcionando para acreditar. Este é um tubo de neon comum, sem fios, sem truques. E quando Ed liga este interruptor, 120 mil volts saem da bobina. Ed, quer ligá-lo, por favor? E eu não sinto nada, exceto surpresa. A força está em toda parte, não há em que ligar. Isso é o que Tesla queria fazer. Transmitir a força elétrica sem usar fios a todo mundo, em qualquer lugar. Nikola Tesla morreu em 1943. Seus últimos anos foram passados quase na pobreza. Seus sonhos, entretanto, ainda pulsam com sua energia criativa. Alguns deles são de armas tão mortais que acredita-se que foram trancados nos arquivos secretos do governo.
Os desenhos são sonhos. A realidade é a patente disputada há muito tempo. Somente 8 meses após a morte de Tesla é que a Corte Suprema dos Estados Unidos confirmou, e não a Marquese Marconi, como o inventor do telégrafo sem fio. Nikola Tesla, o gênio cujas realizações iluminaram e energizaram o mundo em que vivemos. Acredite, se quiser. Quando correram rumores de que ele partilharia o prêmio Nobel com Thomas Edison, Nikola Tesla recusou-se a aceitá-lo. Acredite, se quiser. A seguir, a batalha mortal das cobras do deserto. E os perigosos rituais em que são usadas. Um dos grandes prazeres da vida, que por sinal, normalmente eu não estou acostumado, é tomar café na cama. Apesar de migalhas ocasionais, é muito aconchegante. Especialmente quando você tem uma companhia compatível, ou duas. Apresento Alex e Abby. Sim, elas são jiboias. Eu não as recomendo como companheiros de cama. Na verdade, eu sugiro que mantenham distância. Entretanto, cobras como estas são criaturas de sangue frio e, de acordo com os que têm como animais de estimação, à noite, elas gostam de escorregar para a cama e enroscar-se para se aquecer. Desde a serpente bíblica do Jardim do Éden, cobras têm a fama de diabólicas. Na verdade, elas são criaturas pacíficas, perfeitamente integradas ao seu meio ambiente. Seu veneno, às vezes, é mortal, mas elas não atacam o homem a menos que sejam provocadas ou acuadas. Elas precisam de terrenos irregulares, com pequenos obstáculos para explorar, como degraus numa escada, para se esticar e se encolher. Sobre superfícies ásperas, as cobras se mexem com uma graça espantosa. O movimento igual ao fluxo líquido das serpentes que vivem nas árvores é comparado em sua beleza sinuosa ao da cascavel em seu caminho através do deserto americano. Para sobreviver, cada espécie desenvolveu habilidades especiais. Curiosamente, a mamba africana pode subir até quase 2 metros para retornar à sua casa nas árvores. Outras ficam tão à vontade na água como na terra. Uma espécie de cobra da Europa dispõe-se a procurar alimento. O que a faz ganhar o dia é sua velocidade e não a astúcia. Por não ser venenosa, esta cobra precisa manter sua presa bem apertada. Como defesa, o sapo se estufa. Entretanto, as mandíbulas da cobra podem abrir-se até 2 vezes o tamanho do seu corpo. A serpente rainha tem o seu status real. Embora não seja venenosa, a cascavel é sua presa natural. A rainha mata por contração e está virtualmente imune às presas da mortal cascavel. A serpente rainha, como a maioria das serpentes, é praticamente estômago. No momento em que ela está engolindo a cauda, a cabeça da cascavel já estará digerida. O comportamento das cobras é tão previsível quanto o de outros animais na selva. Para dar à luz, as fêmeas procuram um lugar semelhante a um ninho onde botam os seus ovos.
O comum é uma dúzia ou mais de uma só vez. A fêmea não fica no ninho para dar proteção constante ou chocar os seus ovos. No tempo certo e com sorte, os filhotes sairão da casca por si mesmos. As cobras não venenosas recém-nascidas saem de suas cascas prontas para enfrentar-se ao meio ambiente. Elas formam por um momento uma massa entrelaçada a que os naturalistas chamam de ninho de serpentes. Todas as cobras põem ovos. A cobra listrada, entretanto, cria a ilusão de que sua prole nasce diretamente do corpo da fêmea. Cada um dos filhotes, na verdade, está embrulhado em uma membrana fina semelhante à do ovo que se rompe ao nascer. Para os naturalistas, o estudo das serpentes é de um fascínio sem fim. Para alguns, entretanto, a serpente é mais do que um mero objeto de estudos. Para eles, elas são um símbolo de sua crença. Igreja de Jesus. Tudo o que fazemos em nossos serviços religiosos é extraído da Bíblia. Assim, se é da Bíblia, tem que estar certo, tem que estar. Em 49 estados, rituais como este são proibidos por lei. Aqui, no oeste da Virgínia, é uma cerimônia religiosa reconhecida, apesar do perigo inerente. Estas coisas podem matar, algumas pessoas morrem de fato. No último verão, uma mulher foi mordida por uma de minhas serpentes e morreu. Temos o seu retrato aqui na igreja. As cobras são da mais alta periculosidade, pois todas são venenosas. E quando eu contar até 12, eis a maneira como eu quero que façam. Muito bem, muito bem. É assim que eu quero que façam. As cobras não têm ouvidos. Elas percebem as vibrações do som através da língua. Acredite, se quiser. A seguir, o ritual da auto-ornamentação e a vida secreta das gueixas. Embelezamento pessoal bizarro, como possa parecer. Um salão de cabeleireiros em Beverly Hills, o cabeleireiro Jim Fisher pode satisfazer até uma fantasia passageira da última moda em penteados punk. Se todo mundo estivesse satisfeito com o que a mãe natureza lhe deu, salões como este talvez não existissem. Mas talvez um penteado ou uma maquiagem signifiquem que nós adotamos esta moda não somente para ficarmos mais bonitas, mas para parecermos. Não para ficarmos atraentes, e sim para parecermos. Em alguns meios, isso pode ser considerado estar por fora, ou não estar de forma alguma. Mas o fato é que a tentativa de melhorar sua natureza não é só constante, mas universal. A ânsia de ser diferente é talvez o aspecto mais proeminente do intencionalmente escandaloso mundo do rock punk. Eu creio que muita gente acha repelente, mas muita gente também considera sensual e atraente, porque você sabe, eles vão para casa e encontram sempre a mesma coisa. E se eles veem uma mulher escultural, eu acho que, sabe, uma de suas fantasias é estar com uma pessoa interessante, ocasionalmente, a par da mesma velha vida que eles levam todo dia. O que é sexualmente atraente ou fisicamente repugnante está sem dúvida no olho do espectador. Para alguns, o preço do escândalo pode, às vezes, ser violento. Tive experiências em minha vida cerca de 4 ou 5 vezes. Simplesmente para com desconhecidos, simplesmente por causa do meu aspecto, algumas pessoas reagem muito violentamente neste país.
os roqueiros punk, as emoções são tão abertas e desenfreadas quanto são reservadas as geishas no Japão. As praticantes nesta antiga e honrada profissão passam horas se preparando para a sua atuação. A palavra geisha significa pessoa de arte. Elas são anfitriãs, não cortesãs. Há algum tempo as geishas usavam uma pintura à base de chumbo para dar uma ilusão de beleza frágil. O que as mulheres não sabiam então é que o chumbo é venenoso e para algumas foi fatal. A maquiagem hoje em dia permanece espessa, mas não mata mais. Na tradição da geisha japonesa, o pescoço tem uma qualidade particularmente sensual. Para elas, encobrir com arte, não expor a carne, é que é considerado erótico. O empenho é de criar uma imagem viva de um ideal antigo. Uma pessoa com rosto de boneca e com infinitas habilidades. Criar a ilusão de fragilidade feminina é um trabalho árduo. Elas não o fazem para se enfeitar, mas para dar prazer a outros. Para melhorar a aparência, há variados costumes em muitas culturas. Em Bali, como parte de um ritual religioso, meninos e meninas adolescentes submetem-se a um processo mais permanente de embelezamento. Eles limam os seus dentes. Supostamente indolor, a operação se destina a criar dentes perfeitamente alinhados, não importa quantos precisem ser limados. Em Bali, o processo é realizado com alegria em nome da religião. No Brasil, entre os primitivos da tribo Suiá, no Alto Xingu, o preparo e o uso de um disco labial significa maturidade. A criação de tal disco requer grande habilidade. Tamanho e forma são importantes para dar conforto, como também o estilo. Uma folha seca serve como substituto da lixa. No acabamento, o disco deve estar liso e sem farpas. A parte externa é desenhada de forma a encaixar no lábio com precisão. A tinta tirada da casca de uma árvore é o passo final antes da inserção. A origem da tradição é desconhecida. O que se sabe, entretanto, é que o disco só é usado por homens casados. Tatuagens. Distinção ou deformação? No Japão, a resposta é orgulhosamente exibida em um desfile. Definitivamente estampados nos corpos humanos, os desenhos são chamados irizuma. Embora admirada no Oriente, a tatuagem nos Estados Unidos ainda está para ser reconhecida como um sério esforço artístico. Aqui em São Francisco, no estúdio de D. Erhard, entretanto, ela é praticada com a mesma atenção que Rembrandt possa ter dado a uma de suas obras. Primeiro é desenhada no papel, depois uma agulha elétrica transfere o desenho. Bom, atualmente faz-se tatuagem assim. As extremidades em si, que são uma série de agulhas muito finas, realmente parecem com uma escova de velhos fios de tamanhos irregulares, variáveis na picotagem da pele. Para o efeito desejado, elas são imersas no pigmento e então tatuadas na pele. Elas são molhadas só o bastante para introduzir-se na pele e então passam a atuar internamente nas células em si, que tomam forma granular, como um desenho de areia colorida sob a camada superficial da pele. É como um diário permanente que você leva consigo.
Imagens que catalogam alguns dos seus sentimentos sobre coisas que você espera, que você quer que sejam da maneira como você vê. Todos dizem, ora, é tão definitiva. E é, mas pode não permanecer assim se mal feita. Uma arte mundial, tal como uma escultura de Rembrandt ou Michelangelo. Como auto-ornamentação, as tatuagens são mais uma prova de que, na busca para melhorar a aparência, a beleza é menos fato do que percepção. Acredite, se quiser. As crianças vêm cantando esta canção há mais de 300 anos. Mas certa época não foi uma canção tão alegre, porque, na verdade, celebra um dos maiores flagelos que a humanidade já conheceu: a peste negra. Em Londres, nos anos de 1664 e 75, mais de 70 mil pessoas sucumbiram à peste negra antes do grande fogo eliminar as condições insalubres que permitiam que a praga de pulgas e de roedores florescesse. E o que isso tem a ver com o aro em volta da flor? Bem, essa pequena canção nasceu das cinzas da peste negra e cada linha descreve um aspecto da terrível doença. Aro em volta da flor. Uma pequena erupção circular aparecia na vítima, um certo sinal de que a praga havia sido contraída. Um bolso cheio de flores. Nos tempos antigos, algumas pessoas acreditavam que a praga era causada pela respiração do diabo e que as flores eram um preventivo. Doce cheiro de flores para repelir o mau cheiro da morte. Achim, achim. As palavras soam como que representam um espirro, que era outro aviso de que a praga havia chegado e que não havia cura. Assim, nós todos caímos. A morte relembrada no canto feliz destas rimas tão infantis. Acredite, se quiser. Rede Manchete, Canal 9, São Paulo. Histórias reais. Episódios completos interpretados por um grande elenco. Fronteiras do Desconhecido. Nesta terça, 10h30 da noite, depois de Pantanal. Assista agora Debate em Manchete. E a seguir, Boletim da Copa. Fique com a gente.